Shalom, graça e paz, paz do Senhor, enfim, seja abençoado e seja bem-vindo a mais um Papo de Bíblia. E o Papo de Bíblia, como sempre, tá muito especial, porque nós estamos trazendo aqui hoje uma adoradora, uma cantora, uma mulher de Deus. E eu tenho certeza que você vai ser impactado com a voz dessa mulher. Vou pedir para ela trazer uma palhinha aqui, é claro, né? Agora, irmãos, deixa eu pedir a você. Curta, comenta, compartilha. Né? Vai lá no botãozinho de enviar, vai enviando. Por quê? Você assistindo o Papo de Bíblia, você vai ser abençoado. E você compartilhando, você vai abençoar pessoas. Então, se você compartilhar, se você assistir, você de qualquer forma vai ser abençoado. Então, seja abençoado e abençoa outras pessoas. Não é isso, pastor Poliana? Isso aí. Então, meus irmãos, pega aí a sua Bíblia, hoje nós vamos falar de adoração. A pastora Poliana já pegou ali, já está separando ali o texto do Salmo 18. E nós vamos cair aqui hoje falando um tema de adoração. E nós trouxemos aqui, é claro, uma especialista nesse assunto. Ninguém melhor do que uma pessoa que leva a igreja do Senhor a adorar, que é uma adoradora. Claro que todos nós somos, mas eu tenho uma especialista, alguém que canta, alguém que conhece do assunto, para que você possa ser edificado com a palavra de Deus que vai ser ministrada aqui no seu coração. Então, minha amiga, minha irmã, Rafaela Monteiro, seja bem-vinda ao nosso episódio, ao nosso Papo de Bíblia, a nossa mesa. Pastor Márcio, pastora Poliana, quero agradecer pelo convite, quero dizer a você que está nos acompanhando, que para mim é uma alegria muito grande estar fazendo parte desse momento, esse momento que vai edificar não só a minha vida, mas a sua também, porque é um tema maravilhoso falarmos de adoração, e principalmente uma adoração que Jesus se agrada, que Jesus é glorificado, amém, que Jesus é honrado. Eu estou muito grata por estar aqui fazendo parte desse momento juntamente com vocês. Glória a Deus. Pastora Poliana, então, vai estar lendo e nós vamos cair. Então, já comenta, curte, compartilha, mostra a sua expectativa, porque a minha expectativa está lá em cima. A minha também. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, abre em Salmos 18, que diz assim: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Ai, glória que lindo, glória a Deus. É lindo você meditar nos salmos, né? E principalmente os salmos de Davi. Eu acho que de todos os salmos, né, o escritor, teve vários escritores, né, o salmo, mas Davi, ele conseguia tocar de fato. Todos os salmos são lindos, são tremendos, mas o salmo de Davi, e esse daqui é especial porque ele está passando por uma adversidade muito grande. Saul está massacrando ele, caçando ele, estava sendo perseguido, mas meio à luta ele fala: Eu te amarei de coração, Senhor, fortaleza minha. Ele está dizendo, ele está declarando: Deus é minha fortaleza. Aleluia. Não importa se eu estou passando pela adversidade, não importa qual é o problema, não importa qual é a perseguição, Deus é minha fortaleza. Então, você que está em casa, essa palavra é para você. Não importa qual é a sua luta, qual é a dificuldade, saiba, Deus é a sua fortaleza. Talvez você está falando assim: é tanta perseguição, é tanta gente me batendo que eu não sei mais o que fazer. Faça como Davi. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus impactar você, porque Ele está te guardando, Ele está te protegendo. Ele é a sua sombra, como o Salmo 91 fala. Então, aonde você vai, Deus está com você. Então, essa palavra é para você, meu irmão. Não tem por que você ficar triste, você ficar abatido, sabendo
que aquele que nunca perdeu uma guerra está do seu lado. Ele está guerreando a seu favor. Aleluia. Então, quando eu olho Davi, eu falo assim, vale a pena ser um adorador. Não é isso, Rafaela? Com toda certeza. Davi, ele era um adorador porque Davi entendia que Deus estava acima de qualquer circunstância que estava acontecendo na vida dele. E ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Era alguém que se comportava de uma forma que agradava a Deus. E pegando como base isso, eu vejo que a vida de Davi já era uma demonstração de adoração. Porque a minha vida, a sua vida, a vida de quem está nos ouvindo tem que ser uma adoração. Porque a adoração vai muito além de eu pegar um microfone para cantar, ou de eu fazer parte de um conjunto, ou de eu estar sentado no banco de uma igreja cantando os louvores congregacionais. A minha vida vai muito além de 2 horas de culto. Aleluia, isso é verdade. A nossa vida tem que ser uma adoração dentro da nossa casa. A nossa vida tem que ser uma adoração no nosso testemunho diante dos nossos vizinhos. Amém. Diante da sociedade. A nossa vida tem que glorificar e honrar a Jesus. Amém. E Davi era um homem que ele procurava fazer da sua vida uma adoração. É por isso que também ele escreveu tantos salmos, porque os salmos são cânticos, né, de Israel. Então é por isso que ele escreveu tantas letras lindas, porque ele expressava o que estava dentro do seu coração. Amém. O que ele estava vivenciando naquele momento, pastor Márcio, pastora Poliana, como o senhor estava falando aqui, que ele sofreu uma perseguição por 10 anos, né? Eu acho que 10 anos ou mais com Saul, que não teve estrutura para ver diante dos olhos dele alguém que tinha mais capacidade, né, do que ele. E você vê que, infelizmente, Saul perdeu essa presença que Davi carregava. Verdade. Né? Tanto é que quando Davi cometeu o seu pecado, ele falou, não retires de mim, ó Deus, o teu Espírito. Porque ele sabia que a presença de Deus na vida dele era o mais importante. O sucesso dele estava em servir ao Senhor. Porque exatamente porque o que acontece? Deus, ele está mais interessado naquilo que eu sou na presença dele do que naquilo que eu faço. Verdade. Porque não adianta nós honrarmos a Deus com os nossos lábios se o nosso coração está distante dele. Então nós precisamos viver uma vida pautada na palavra, uma vida regada de temor, debaixo da graça, da misericórdia, da bondade, da dependência de Deus, colocando sempre a nossa vida no altar, buscando ao Senhor diariamente em oração, aleluia, em súplica, meditando na sua palavra, consagrando a nossa vida, abrindo mão realmente de coisas que nos afastam e que roubam o nosso tempo com Deus, né? Nada contra você que usa rede social. Gente, eu uso rede social, eu gosto de rede social, mas a gente precisa mais se atentar em termos mais tempo com Deus. Aquela coisa do quarto fechado, dos joelhos dobrados, porque ali a sua vida vai refletir a presença que você busca, a presença que você carrega. E aí sim vai ser uma adoração. Uma adoração em espírito e em verdade. Uma adoração genuína, uma adoração pura. Uma adoração que vai fluir a unção do Espírito Santo. Aleluia. E aí sim você vai poder adorar na direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Realmente na dependência dele. O que de fato ele quer falar ali através daquele louvor. Porque eu creio que louvor toca. Sim. Eu creio que louvor cura. Eu creio que o louvor ele fala profundamente ao coração de alguém. Eu tive uma experiência para a honra e glória de Jesus. Que eu fui convidada para estar adorando ao Senhor numa igreja. E para mim eu lembro que eu estava num momento muito difícil. E eu fui atender o convite dessa igreja. E chegando no culto dessa igreja, eu vi um homem entrando carregado por 2 homens. Ele estava com aqueles parafusos na panturrilha. Sim.
E de repente eu comecei a adorar o Senhor. E aquele homem que entrou carregado por 2 homens, porque ele não aguentava colocar o pé no chão. Ele, de repente, pastor, o que eu estou falando aqui é para glória e honra de Jesus. Amém. Porque é o Espírito Santo que faz. Aleluia. Você só é um canal, você só é um instrumento. Amém. Que ele conduz da forma que ele quer. Não é da nossa forma, não é do nosso jeito, muito menos do nosso tempo. Aquele homem ficou de pé. Aleluia. E na medida que ele foi andando, ele foi tirando por conta própria aqueles ferros das pernas dele. Aleluia. E ele ficou curado. Aleluia. Então eu creio que pelo poder do Espírito Santo, através de alguém que depende da presença dele, ele opera milagres. Quantas pessoas que são impactadas, você vê comentário no YouTube, que estavam desesperados, querendo tirar a própria vida, né? E aí um louvor trouxe impacto. O louvor falando que não ia acabar, o louvor falando de alma, o louvor falando do nome de Jesus, fazendo declarações do nome de Jesus, porque o nome de Jesus é que poderoso. Tem poder. Então, o Senhor nos usa assim como instrumento. Eu acredito, eu já vi também nessa caminhada aí de mais de 30 anos servindo ao Senhor, através da adoração da igreja, do louvor da igreja, o Senhor trazendo impacto sobre a vida de pessoas. Isso é uma realidade mesmo para os nossos dias. Por isso que é muito importante a questão dos louvores serem louvores realmente inspirados, cristocêntricos, né? Cristocêntricos, louvores que falem da palavra. Porque quando a gente vê esses testemunhos no YouTube, em comentários, geralmente são os louvores que são inspirados, é a palavra de Deus. Porque o que toca a pessoa não foi porque cantou um louvor, o louvor é bonito. Porque ali foi a palavra de Deus sendo cantada. E é a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura. Então eu acho muito importante. E a questão dos louvores, né? Você saber também o que você está ouvindo, o que você está cantando. É um louvor que engrandeça o nome do Senhor, que coloque Ele como centro de tudo, que revele o poder do nome dEle, a graça da salvação. Isso é muito interessante, muito importante também. Igual, para honra e glória de Jesus, eu componho algumas canções. Eu até lancei. Canta um pedacinho então, faz. Vou cantar um trechinho. Isso. Da que eu lancei em janeiro, né? Eu quero aproveitar você que está nos acompanhando ou você que depois vai assistir. Você vai lá no canal e ouça cantora Rafaela Monteiro. Já fala qual Espírito canal. Santo. Lá o canal é Cantora Rafaela Monteiro. Isso. Lá tem os meus 2 CDs, lá tem as composições que eu lancei e tem esse clipe que eu lancei em janeiro, que é a canção Espírito Santo. Ela nasceu de uma oração. Eu pedi ao nosso Pai Celestial que me desse uma canção que falasse sobre o Espírito Santo. Aleluia. Porque às vezes a gente não se dá conta que nós carregamos uma presença tão poderosa, uma presença tão consoladora, uma presença que nos restaura, que nos renova de uma tal forma tão grande. E eu queria muito compor sobre o Espírito Santo. Aleluia. E o Senhor me atendeu. Aleluia. O trecho dela é assim: toca, Espírito Santo, transforma, Espírito Santo, cura, Espírito Santo, renova, restaura, aviva. Nossa, bater palma. É o trechinho dela. E ela nasceu de uma oração, porque eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a presença do Espírito Santo. Tão lindo ouvir isso. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo aqui que o Espírito Santo de Deus é um presente que Jesus nos deu. E talvez você está passando por um momento muito doloroso na sua vida. Talvez você está passando por um momento de perda, de luto, ou você está numa crise emocional muito grande por frustrações que te aconteceu. Talvez você sofreu uma traição de quem você menos esperava.
Talvez você está passando por um momento muito difícil com os seus filhos, que você não imaginava que ia trilhar caminhos que você não esperava, que você fez todo o seu investimento e você não teve o retorno que você imaginava. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para consolar o seu coração. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui para te trazer paz, para te trazer refrigério. Ele é o bálsamo hoje sobre as suas feridas. Não tenha medo. Apenas creia que a presença do Espírito Santo, ela é poderosa para trabalhar em teu favor, para que o nome de Jesus seja glorificado. E para você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, e você pensa, eu não tenho forças, o vício está mais forte do que eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus é poderoso, através do Espírito Santo, para te convencer do pecado, da justiça e do juízo, e transformar a sua vida, e escrever uma nova história para você, porque Jesus é o mais interessado em escrever uma nova história para você, porque Ele é um Deus de novos recomeços. Ele é um Deus restaurador, que transforma, que liberta e que dá vida e vida com abundância. Essas são as palavras que eu quero dizer para você. Aleluia. Olha a importância. Glórias a Jesus. Que lindo o louvor que você compôs. E essa palavra, eu vejo ela aqui em Colossenses no capítulo 3, do versículo 15 e 16, olha só que diz, ó, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Então você foi chamado para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então os louvores precisam ser assim. A palavra precisa ser assim. Cantada. Nós precisamos falar do grande amor de Deus. Sim. Precisamos... Por que o louvor, como a senhora colocou aqui, a questão do testemunho, por que foi impactado? Porque foi cântico espiritual. Sim. Porque foi a palavra sendo declarada. E a palavra de Deus, ela é uma espada. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Ela entra, ela corta, ela penetra. Ela alcança o mais íntimo do ser. Não tem jeito. Que a medicina não consegue alcançar, a psiquiatria não consegue alcançar, às vezes a psicologia não consegue alcançar, mas a palavra de Deus ela alcança. Verdade. Porque ela tem o poder de discernir o que está aqui dentro. E eu tenho essa preocupação, sabe, pastor Márcio, pastora Poliana, de sempre compor canções que sejam realmente bíblicas. Amém. Porque o que acontece? A pastora Poliana estava falando algo aqui muito sério. Que o homem não pode ser o centro da adoração. O Josué costuma dizer que o único que te dá tudo em troca de adoração é o diabo. Verdade. Não é Jesus. E o verdadeiro evangelho exige de nós que a gente vive realmente uma vida de renúncia do nosso eu, do nosso orgulho, do nosso pecado. E nós temos que adorar Jesus não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. E Ele já nos deu a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Verdade. Nós somos salvos. Nós temos a promessa de vida eterna. E voltando, como eu estava falando, nós carregamos uma presença que está conosco até a consumação dos séculos. Aleluia. Porque o Espírito de Deus está conosco. Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas eu estarei convosco todos os dias. Quem que está conosco é a presença dele através do Espírito Santo. Por isso que eu falo que nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos fazendo com a nossa adoração a Jesus. Nós não podemos ser uma pessoa que queira ser voltado para si.
Eu não posso oferecer a Jesus uma adoração contaminada, regada das minhas vaidades, querer ser o centro das atenções. Eu não posso fazer acepção de lugares, nem de quantidade de pessoas. Eu não posso querer, com o meu jeito, né, manipular aquele ambiente. Porque não pode haver entretenimento. É isso aí. Tem que haver adoração. Isso aí. E essa adoração, ela tem que agradar o coração de Deus. Ela tem que chegar ao trono da graça como um cheiro de perfume suave. Aleluia. A igreja tem que olhar para você e ver Jesus em você. Isso. Não ver alguém como um artista. Sim. Alguém como animador de plateia. Tem que olhar e falar assim, aquela pessoa carrega a presença do Espírito Santo. Que vai muito além da pessoa se arrepiar. É ela de fato sentir que aquele ambiente está diferente. Amém. Aquele ambiente foi tomado pela glória de Deus. Eu sei que às vezes as pessoas, elas medem a temperatura, vamos dizer assim, né? Da manifestação com as pessoas muitas vezes pulando, no corpo físico, aquela coisa toda. Não que você não possa fazer isso. Cada um se expressa da forma que se sente à vontade. Verdade. Mas eu particularmente, eu prefiro as lágrimas. Porque quando você vê alguém chorando na presença do Senhor, você vê de fato que aquela pessoa ali, ela pode estar até chorando por estar triste, mas ela está chorando no ambiente pela qual ela está ouvindo sobre Jesus. E nós vemos isso em toda a Bíblia, né? Ana, como que ela estava quebrantada. O próprio salmista, o próprio Davi fala que Deus não resiste um coração contrito. Ele não despreza. Quebrantado. Então, realmente, eu também, porque às vezes a gente é muito levado pela emoção. Pro que vai dar certo, né? Se eu jogar tal louvor aqui, esse louvor vai dar certo. E às vezes, e eu não tô aqui jamais pra criticar ninguém, jamais. claro. Porque eu também, igual ontem mesmo, o José tava pregando lá na ADNV do pastor Eduardo Vieira, e no final eu cantei, quando eu preciso, chamo por ele, ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Aleluia. Então assim, é um hino mais animado, claro. Nada contra, eu canto hinos animados, eu canto hinos mais lentos, e a minha fala aqui não é jamais criticando. E nós somos alegres, o povo de Deus é o Entendeu? povo mais alegre, quem mais se feliz do expressa mundo. pulando, quem gosta dos hinos mais ritmados, não é isso. O que eu estou querendo dizer aqui é que as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. Ela tem que te ouvir sabendo que ela está diante de alguém que tem compromisso com aquilo que ela está adorando. Sim. Que a vida dela é um testemunho de adoração a Jesus. O testemunho de vida dela testifica do que ela está adorando. É disso que eu estou falando aqui. Claro, pode E também às vezes a gente quer também responsabilizar o ministro do louvor se o culto foi bom ou não, né? Menina, Também há uma o cobrança. ministro, quem está lá Há ministrando, uma né? cobrança. Lógico, vai estar um período de consagração, de busca, mas você vai pro culto, meu irmão, você também, o seu culto não começa só lá na hora que a Rafaela começa a louvar, não. Não. Você tem que já se preparar antes disso. Exatamente. Então é um momento, seu momento de adoração, de estudo da palavra, porque também a gente não pode medir só pelo como foi a performance, reação. né? Isso. Ele vai sair o culto hoje não foi bom, porque não fui tocado. Você vai ser tocada pelo Espírito Santo, irmão, não é pelo quem tá cantando, não. Agora, se o seu coração estiver fechado também, se não tiver no espírito de adoração, não vai acontecer nada. Eu tô pra te falar que quem sofre mais com isso é quem prega. É sim. Também, né? Porque a responsabilidade maior está sobre quem prega. Também. Porque a pessoa fica medindo o resultado do culto pelo pregador. Verdade. Se aquele pregador chegar lá e não salvar, não curar, não batizar, ele não está sendo Sim. Usado por Deus. Isso. Ele não Ele não está pode, né? atendendo às minhas expectativas. Isso aí.
Sendo que a gente tem que se atentar para o que o Senhor está falando por intermédio da sua palavra. E como a pastora Poliana falou, o Salmo 27,4, ele traz isso. Como que eu devo chegar dentro do templo? Vamos aprender aqui? Olha só, irmãos. Uma coisa pedi ao Senhor, e o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E algumas versões falam que eu buscarei. Então, eu tenho que sair da minha casa lá. Por quê? Aí tem um porquê. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então, eu tenho que buscar. Quando eu não vou lá porque a cantora Rafaela, que canta muito, que é usada Obrigada, pelo pastor. Senhor, vai estar lá. Eu não vou estar lá porque o pastor Josué, que é um grande homem de Deus, que prega muito a palavra do Senhor, um grande expositor da Bíblia, vai estar lá. Mas eu vou lá para encontrar o Senhor. Sim. Eu vou lá para contemplar o Senhor, para aprender, porque toda palavra que é ministrada, ela vai servir para um momento na minha vida. Com certeza. Talvez Ela não volta vazia, né? não volta, mas talvez naquele momento ali Deus está trazendo e tá tudo bem na minha vida. Minha família tá com saúde, eu tô passando um momento financeiramente bom, mas o dia da adversidade chega porque o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios no capítulo 6, a partir do versículo 10, que vem o dia mau. O dia mau vai chegar para a cantora Rafaela, para a pastora Poliana, para o pastor Márcio, para você que está em casa assistindo. Pastor, você está profetizando isso na minha vida? Não! Mas quem nunca perdeu um ente querido? Ou você acha que o seu pai vai durar para sempre? A sua mãe vai durar para sempre? Nós temos aqui prazo de validade, o Salmo 90 vai dizer. A nossa vida é um sopro, né, pastor? É 70, 80 anos. E eu só lembrando, irmão, não sei qual a idade que você tem, mas eu posso falar assim que eu já passei da primeira metade. Quando a gente faz essa reflexão, a gente fala assim, o que eu tô entregando para Deus? Lembra do hino da harpa? Posso ter... Não posso vou nem cantar, não vou nem cantar. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Quantas almas que eu e você vamos apresentar ao Senhor? Já passou a metade da minha vida. Eu preciso analisar o que eu estou fazendo para Deus. Pastor, isso é muito sério que o senhor está falando aí. Isso é muito sério. O que Salomão, ele vai falar que para mim é algo muito marcante, que ele preferia estar no velório do que no dia de nascimento. Por que isso? Porque ele gostava de ver as pessoas morrer? Não, porque quando você está diante de uma adversidade que alguém está passando, você está pensando, e se fosse eu? E se fosse a minha vida? Aquilo te leva a refletir sobre muitas coisas. Tipo assim, o que eu estou fazendo com a minha vida? É isso. E a gente tem que entender que a gente tem que se gastar pelo reino. Aleluia, é isso. É um investimento. Porque pastor Márcio e pastora Poliana, eu vou falar de mim. Às vezes eu deixo de pensar que eu poderia estar fazendo muito mais do que eu já faço. E às vezes eu fico me atentando para coisas que tá, às vezes, tentando me paralisar. As distrações, porque né? O que acontece? As lutas, as frustrações, a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. Porque senão elas acabam roubando a sua satisfação. Verdade. Naquilo que você está fazendo. Está roubando do seu coração a gratidão que você não pode perder. Então, as adversidades da vida não são fáceis. Eu não estou aqui para falar para você que é fácil você passar pelas aflições. Não é. Verdade. Isso dói e dói de verdade. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que tanto eu, quanto o pastor, quanto a pastora e você, precisamos aprender a não deixar as adversidades da vida nos roubar aquilo que é essencial. Aleluias. Verdade. Nós não podemos nos perder diante daquilo que nós estamos passando. Porque
senão, quando você se der conta, vai ser roubado aquilo que você não pode perder. Eu digo isso, pastor, por experiência própria. Porque eu fiquei 7 anos sem gravar por causa de uma frustração que eu passei. Meu Deus. Olha, só um minutinho, Varô. Sim. Isso é muito importante, irmãos. Olha, uma mulher de Deus que costuma se apresentar em grandes palcos, em muitas igrejas, por uma frustração. Olha, Deus está falando aqui com alguém. Então, atenta. E só mais um minutinho, pastor. Já pega, envia para alguém, porque agora você vai trazer impacto na vida de uma pessoa através desse testemunho da Rafaela, cantora Rafaela. Continua, Varo. Obrigada, pastor. O que acontece? Por isso que eu tô falando que a gente tem que tomar muito cuidado. No meu segundo CD, Plano de Deus, eu e Josué investimos o que tínhamos e o que não tínhamos nesse CD. E foi um CD, assim, alto padrão na época. E aconteceu tantas coisas, pastor, foram tantas coisas que aconteceu, que me faltava tempo de eu entrar em detalhes aqui. Eu só sei que, diante de tudo que aconteceu, o CD demorou 1 ano para sair todo pago. Meu Deus. E quando saiu, já estava em alta o YouTube. Então não foi só o impacto financeiro que eu tive. Eu tive um impacto emocional muito grande. Né? Porque... Você alinha a expectativa, né? Porque na época... Porque você, quando vai gravar um CD, é como se estivesse gerando um filho. E não vem... E vem todas aquelas dificuldades já... Né, de você trabalhar montando repertório. Na época eu não escrevia louvores, mas também o inferno se levanta com muita fúria. E o que acontece? Eu passei por uma frustração muito grande, porque faltava a música carro-chefe do meu CD. Eu já tinha montado as 10 canções e faltava uma, porque eu queria um CD de 11 faixas na época. E eu lembro que eu orando a Deus, para Deus abençoar de me enviar essa música. Eu tinha entrado em contato com vários e vários compositores. E eu mandei recado para uma determinada pessoa. E essa pessoa falou para mim que Deus tinha dado a ela uma composição e que essa composição o Senhor falou com ela que era para passar para mim. E era justamente a composição que eu precisava na época. E aí, pastor e pastora Poliana, o que aconteceu? Eu, como tudo relacionado à música, né? Quem grava aqui sabe, você tem que pagar tudo, né? E a minha produtora na época falou assim, olha, se você pagar à vista, seu CD vai sair bem mais rápido e tal. E eu tava naquele período da cobrança, aonde eu ia, as pessoas me cobravam. E aí, quando é que vai lançar o segundo CD? Quando é que vai lançar o segundo CD? Né? Na expectativa, porque para honra e glória de Jesus, o meu primeiro CD eu vendi muito. Né? Na época, o Josué que escreveu uma letra de um hino, e as irmãs pegaram aquela letra daquele hino, então elas começaram a vender muito meu CD para eu ir lá solar o louvor preso, porque falava sobre a volta de Jesus. E aí ficou aquela cobrança em cima de mim, né? Quando é que você vai lançar e tal? Aí eu falei, já que pagando à vista, né, vai sair mais rápido, eu paguei um valor considerável na época à vista. E essa pessoa me mandou a composição. E quando eu já estava tirando, que eu tirei todos os tons de todas as canções, que eu ia entrar na outra semana no estúdio, essa pessoa mandou um recado para mim falando, você não vai poder mais gravar a composição, porque eu vendi para uma cantora famosa, eu já recebi os direitos autorais da gravadora, e naquela época não é como hoje. Hoje uma cantora famosa lança uma música, é até melhor os pessoal ficar fazendo cover da música dela. Divulga. Mas na minha época, quando uma cantora famosa gravava a mesma música que você, as pessoas não compravam seu CD. Compravam o CD da cantora famosa. Então, por conta disso, na época eu desencadeei, pastor. Diante de outras coisas que aconteceu. Porque uma coisa foi vindo um problema. Uma série de situações que vão acontecendo. Foi uma luta atrás da outra. Eu desencadeei a síndrome do intestino irritável. Meu Deus. Eu fiquei internada na época. E eu lembro que
quando ela me falou isso, eu fiquei sem entender. Eu falei, como que Deus fala, diz que Deus está falando algo e agora desfaz de tudo que Deus estava falando. Então, eu entrei tipo num conflito na minha mente, né? E aí, por conta disso, atrasou tudo. Mas eu também vivi uma forte experiência, né? Com relação a isso, foi quando o cantor Anderson Freire, ele tinha acabado de estourar com a canção Raridade. Ele é amigo da gente, o Josué compartilhou com ele o que estava acontecendo. E ele falou para mim, vem para cá, vem para minha casa. Olha só. Parecia não, Deus estava usando ele. Nós vamos compor juntos. Glória a Deus. Aí eu falei, glória a Deus. Chegando lá, eu vivi a experiência assim, que qualquer cantora queria viver. E o Senhor preparou para mim. E você conseguiu gravar com ele? Aí, o que acontece? Chegando lá... Agora eu fiquei curioso. Aqui, ó, chegando lá, eu falo para as pessoas que o Anderson Freire, ele é um adorador. Não só por cantar bem, não só por compor muito. Ele de fato ama Jesus de todo o coração. Eu não conheço nenhuma pessoa no Brasil que fala mal do Anderson Freire. Não, eu também nunca vi. Nunca vi. Ele é uma pessoa assim que todo mundo... Sim, ele é uma testemunha de Jesus. Ele é um discípulo de Jesus. Ama ele. Aí o que acontece? Ele exala o bom perfume de Cristo. Aí chegando lá, de repente, meu esposo está aqui como testemunha. Ele falou... Aí falou, tá descendo uma melodia para mim. Ele começou... Foi algo assim sobrenatural. Eu fiquei assim olhando para aquilo. Aí ele falou, Josué, me fala aí as frases das suas mensagens. Rafinha, você quer a canção baseada em que? Eu falei, eu quero baseada em milagre. Aí ele falou, vamos falar sobre Lázaro. Josué fala em uma frase. Josué falou, olha, a multidão esperava uma cura, mas Jesus tinha uma ressurreição. E ali nós fomos encaixando aquele negócio. E foi fluindo. E a canção ficou quase que pronta. Aí passamos a noite lá. E na madrugada, só pra você ter uma noção, na madrugada, entraram no estúdio do irmão dele e roubaram todos os instrumentos. Meu Deus do céu. Que prova, hein? Pra você ter uma noção, pastores aqui presentes, a irmã da minha igreja, na época, que me abençoou com as roupas, entrou na loja dela e roubaram toda a loja dela. Meu Deus. Que guerra. Todas as pessoas que se envolviam nesse projeto, aconteceu alguma coisa. Era algo assim inexplicável. Forte, hein? Para você ter uma noção, eu lembro que a minha produtora nessa época deu uma chuva tão forte em Vila Velha, a casa dela nunca tinha entrado água. Entrou água e ela perdeu todos os móveis da casa dela. Meu Deus. Aí Josué chegou pro Anderson e falou assim, Anderson, nós ficamos sabendo o que aconteceu com seu irmão. Vamos deixar isso para outro dia. Ele falou, não, de maneira nenhuma, Josué. O Senhor vai dar o restante da composição. Agora que eu vou fazer mesmo. Que o adversário tá furioso. E de repente veio a ponte, nós fizemos todo ali junto. E naquele dia desceu uma graça, uma unção tão forte naquele lugar, que eu acredito que naquele dia é que eu recebi a unção de compor. Mas aí é que eu falo do perigo. A frustração chegou para mim e me roubou esse tempo que eu poderia estar produzindo algo para o reino, deixando me gastar para o reino. Eu fiquei mais atenta ao que eu estava sentindo por consequência de tudo que passou, tipo assim, dando muita ênfase e atenção para aquilo e deixando de viver algo que Deus queria que eu vivesse. Mas olha que também tem um outro lado. Às vezes Deus permitiu aquela situação que você passasse para justamente você estar contando agora para as pessoas. Não, eu entendo. E a sua frustração te leva mais próximo de Deus. Imagine, por exemplo, Lucas capítulo 5, aquela pesca maravilhosa, se ele não tivesse passado uma frustração. De ter pescado a noite toda e não pegou peixe nenhum. Imagine se eles pescassem a noite toda. Teria espaço para Jesus no barco?
Mas como eles não pescaram, estavam frustrados, tinha espaço para Jesus entrar. Às vezes a nossa frustração vai ser o espaço no barco para Jesus entrar e resolver esse problema. E é tão de Deus que você tá falando aí, que se passou, né, esse período de 7 anos, e eu louvo muito a Deus pela vida do meu esposo. Não é porque ele está aqui presente. Uhum. O Josué Deixa eu te pedir uma coisa. Canta essa canção que vocês comporam. Fiquei curioso aqui. Isso é covardia, aqui, tá? não, pode deixar, que eu vou cantar um trechinho dela. Deixa que eu vou trechinho dela. O Josué, ele é mais que um esposo para mim. Amém. Glória o Josué é o meu melhor amigo abaixo do Espírito Santo. Aleluia. Ele é a resposta das minhas orações e uma promessa que eu falo sempre, que eu vivo todos os dias. Varão, aumentou a responsabilidade, hein? Não, mas ele sabe que eu falo isso diante dele, ou não na presença dele, eu converso com as pessoas. Que lindo. Entendeu? É para honra e glória de Deus que eu falo isso. E o Josué, ele chegou para mim e falou assim: meu amor, eu preciso conversar com você. Mas eu senti pelo tom da voz dele que era algo que Deus estava realmente querendo falar comigo. Porque é por isso que você tem que casar com alguém, você que é solteiro, com alguém que ame muito a Jesus. Verdade. Com alguém que tenha temor de Deus no coração. Sensibilidade da presença do Espírito Santo. Porque ele chegou para mim e falou assim: meu amor, eu sei que é um pouco pesado o que eu vou falar para você, mas eu sou muito mais do que seu esposo. E eu preciso te falar algo. Por causa dessa situação toda que você passou, eu vejo que você está cantando no automático. Eu não vejo mais em você aquele amor, aquela paixão por adorar a Jesus. Eu sei que você, pela graça de Deus, né, eu falo isso aqui, você está sempre em oração, você está sempre lendo a Bíblia, você está atendendo os convites comigo, mas você não pode continuar dessa maneira. Eu não estava me dando conta que eu tinha chegado naquele estado. Meu Deus. Porque a frustração, ela rouba a sua sensibilidade. Ela meio que te anestesia de uma forma que ela só te paralisa naquilo que te marcou, naquilo que te traumatizou. E quando ele falou aquilo pra mim, eu caí em si. Eu falei: meu Deus, eu realmente não estou mais como eu já fui um dia. Ali eu entrei em oração. E eu falei com Jesus: eu quero voltar a te adorar, te amando e me apaixonando pelo Senhor novamente todos os dias. Mas, Senhor, eu quero te fazer um pedido. Eu não quero mais gravar composições de outras pessoas. Eu quero que o Senhor me dê as minhas próprias composições. Foi dali que surgiu a Vem Me Ajudar, que foi a primeira composição que ele me deu. Ele me deu em 2020, em janeiro de 2020. Depois ele me deu a Eu Vou Cantar de Novo. Eu Vou Cantar de Novo tá sendo na minha vida um divisor de águas. Canta um pouquinho para essas canções. Mata a gente de curiosidade. A gente querendo sentir como é que é o processo. Eu baseei a Vem Me Ajudar na passagem da viúva de Naim. Por quê? Porque eu precisava que Jesus chegasse na minha Naim. Porque eu havia sepultado por um período o ministério. Que lindo, hein? Jesus. Entendeu? Aí a canção é assim, um trechinho dela: chega na minha cidade e me vê na multidão, ressuscita os meus sonhos, no esquife põe a mão. Então assim, eu tava ali querendo dizer que eu precisava que Jesus ressuscitasse
Entendeu? Aí o coro dela assim, vem me ajudar, vem me ajudar, Ali eu estava pedindo a ajuda de Jesus. Meu Deus, que lindo. Aí o Senhor me deu ela e quando foi, aí eu vou cantar de novo, o Senhor me deu pós-pandemia. Porque eu sofri perdas significativas. Eu perdi 2 irmãos na pandemia em menos de 2 meses. Meu Deus. Eu perdi o meu pastor, que eu considerava um pai para mim. Perdi vizinhos maravilhosos, que moravam bem em frente da minha casa, um do lado. E então, assim, perdi pastores que eram amigos nossos. Então, assim, foi um momento muito difícil, não só para mim, mas para muitas pessoas. Foi mesmo. E eu comecei a falar, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, profetiza para a minha igreja que ela vai cantar de novo. Aleluia. Aí ela é assim, eu vou cantar de novo, um novo canto Deus me dá, terá tudo em dobro, novidade chegará, Amém. vai eu ter creio. tudo novo, Aleluia. entendeu? Ô, irmão, tô aqui segurando aqui. Entendeu? Forte, tá? Entendeu? Meu Deus, que coisa Deus tá linda, falando aqui, coisa linda. Eu já quero até profetizar. Então, Coisa linda. você vai cantar de novo. Em nome de Jesus. Você ouviu esse testemunho? Não existe nada por acaso, coincidência, não. Deus está te colocando daí porque você, de repente, está passando por uma luta semelhante que a cantora Rafaela falou aqui. Mas a palavra para você é: você vai cantar de novo. Aleluia. Você vai Em nome de sorrir de Jesus. novo. O novo de Deus vai vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome Você de vai ver o Jesus. que Deus vai fazer. E não é para daqui a 5 anos, 10 anos, não. Para esse ano, Em vem nome de novidade Jesus. de Deus para sua vida. Toma posse dessa palavra no nome, de Jesus. E a canção lá que foi do Anderson, ela é assim, ó. Não, segura aqui. Tá bom. Segura aqui agora. Agora, Irmãos, nós já estamos chegando no final. Nós vamos Sim. encerrar, mas primeiro nós vamos orar. Sim. Então, assim, já prepara aí. Gente, copo. o tempo passou que eu Passa não voando, percebi. passa voando. O Josué falou que eu sou boa de papo, gente. Eu gosto de A gente tá conversar. adorando. Sou comunicativa. Pode falar. irmão. Eu queria falar que é interessante a Rafaela falando sobre isso, né, dando esse testemunho, e eu fiquei aqui impactada. Eu queria que você, na sua casa, estivesse sentindo a presença que eu tô sentindo aqui. Glória Tá? a Porque é Jesus. tremendo. E como que é diferente quando você passa por situações difíceis, mas você tem adoração dentro de você. Sim. Você tem a presença do Senhor. É diferente, meu irmão. Então, você está passando por dificuldade, clama ao Senhor, clama pela presença do Espírito Santo. Você vai passar. Ninguém está livre de adversidade, de frustração. Mas a forma como a gente passa, quando a gente tem a presença do Senhor, é diferente. É o que eu costumo dizer. A gente passa. Uma coisa é quem não serve a Deus passar por uma adversidade. Isso. Outra coisa é quem serve, porque Jesus Cristo é a rocha que mantém os nossos pés firmes. Aleluia, é verdade. Ele é aquele que anda por cima das tempestades que te Aleluia. aflige. E ele tem uma ordem. Acalma vento, aquieta-te mar. É verdade. Aleluia. Essa é a vantagem de servir a Jesus, Isso aí. porque ele te traz segurança e paz em meio às adversidades. da Eu vida. sempre falo que vou falar de novo, irmão, se você é crente e você não está passando por uma adversidade, você está sendo crente errado. Então você tá acontecendo alguma coisa, fica tranquilo. Se volta pro Senhor que vai passar. Porque se tiver tudo bem com você, alguma coisa está errada. É verdade. Não, mas Irmãos, também a gente tem que lembrar que Deus é poderoso para preparar a mesa num deserto. Isso daí. A Né? gente passa, O né? Senhor traz abundância também, que a vida do crente não é só luta, só prova, só verdade. choro. Há vitória também da parte de Sim. E Deus. milagres, né? Que é a música, né? Exatamente. Milagres, né? Exatamente. Então, irmãos, tudo que foi falado aqui é para fortalecer a sua fé, Isso aí. sua esperança. Sim. Deus nos trouxe aqui, marcou essa agenda para que você seja impactado. Eu tenho certeza que foi falado aqui por 3 pessoas diferentes. É para alcançar você. Para Verdade. alcançar você. Se você não ficou tocado com o que eu falei, tenho certeza com o que a pastora Poliana falou, tocou alguém. Com certeza. O que a cantora Rafaela falou,
Eu creio. alcançou alguém. Em nome de Jesus. Então, chegou o momento da nossa oração. Chegou o momento de você interceder com a gente. Então, antes eu vou pedir para que você compartilhe, né? Curta, comenta. Coloca a sua experiência aqui também. Todo crente tem uma experiência. E Deus permite essa experiência para que o nome dele seja louvado. Então, conte aqui nos comentários, o que você já passou, a prova que você já passou, a vitória que Deus te deu. Conta da prova, mas conta também Da o vitória. testemunho da Pastor, é muito vitória. triste. A pessoa te procura, te fala um monte de problema e quando a coisa resolve, não te fala da vitória. Então já conta aqui pra gente a vitória. Então compartilha aí, fala, chegou o momento da oração, onde nós vamos profetizar sobre a sua casa cura, sobre a sua vida saúde, nós vamos profetizar Amém. sobre o seu Em lar, nome do Senhor Jesus. sobre a sua família, Em nome né, sobre de as suas Jesus. finanças, porque nós sabemos que Satanás quer bater ali. E às vezes não é nem questão do diabo, situações da vida. Uma pessoa ficar desempregada é normal. E muitos não sabem lidar com isso. Com a circunstância, Mas ainda, né? isso, mas ainda bem que nós temos um Deus, que é um Deus que abre portas, que é um Deus Que é o provedor cuida, das nossas que vidas. que cuida de nós. Então, nós vamos começar a orar. Eu vou puxar essa oração. Eu vou orar sobre o que mesmo? Até esqueci. Família? Sobre Não, Não, saúde, Saúde, ela é finanças. Finança e família. Amém? Então vai Amém. aqui, ó. Saúde, família Finanças. e finanças. Então, Amém. vamos orar? Vamos orar. Amém. Vamos lá. Pai, neste momento, ó Deus, Sim, Senhor eu Jesus. clamo pela saúde dos teus filhos. Sim, meu Deus. Meu Deus, esse homem, essa mulher, esse jovem, meu Pai, que está assistindo, Senhor, esse programa agora, esse episódio do Papo de Bíblia. E de repente, Senhor, está com uma doença que talvez o médico disse, não tem mais cura. Não tem mais como resolver. Ele está desenganado da medicina, Senhor. Mas é neste momento que nós entregamos ele nas tuas mãos. Porque, Senhor, uma palavra que o Senhor liberar agora é o suficiente. Como aconteceu, Senhor, com aquele servo do centurião. Ele foi até o Senhor, mas aquele homem tinha tanta fé que uma palavra foi o suficiente para ele chegar em casa e ver o seu servo curado. E eu creio, Senhor, que assim será na vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que está ouvindo agora, o que está assistindo agora essa oração. Que uma palavra, Senhor, seja o suficiente para ele levantar dessa cama e testemunhar: Jesus me curou. Eu tenho a minha vitória porque Jesus me deu. E a minha oração, Senhor, é essa nessa noite, nesse dia, nesse tempo que essa pessoa vai ouvir. Oh, Espírito Santo, alcance esse pai de família que está desesperado por conta, Senhor, dessa notícia terrível que ele recebeu. Mas agora, Senhor, o Senhor vai alcançá-lo. Agora, meu Deus, ele vai ser impactado com Senhor essa Jesus. oração e ele vai receber o seu milagre. Senhor, eu lhe peço agora, vá nos hospitais, ó Deus. Pessoas que estão desenganadas nos hospitais receberão alta de repente, porque, aleluia, foram alcançados por essas orações, por esta oração, Senhor, que eu faço agora. Em nome de Jesus, ó Pai, levanta esse homem, essa mulher do hospital, dê a cura. Levanta esse homem, essa mulher que está agora acamada em sua casa, mas está assistindo esse programa. Manifesta o teu poder, ó Pai, através dessa oração, em nome de Jesus. Traga saúde, Senhor, à nação brasileira. Senhor, nós vivemos um tempo onde ansiedades tem batido a porta, Senhor, de muitos homens e mulheres. Frustração, Senhor, tem deixado pessoas na depressão, burnout, Senhor, por conta do nível de estresse, por conta do trabalho, tem batido a porta de pessoas. Mas nós estamos diante de um Deus que cura todas as enfermidades. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si toda dor, toda enfermidade, e eu creio nessa palavra, Senhor. Então arranca, Senhor, todo mal e dê saúde aos teus filhos, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Cantora Rafaela.
Pai amado, Pai querido, poderoso, fiel. Aleluia. Tu és grande, Tu Pai. és maravilhoso. Tu és. É no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Aleluia. que nós estamos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo. Senhor querido, para nós te clamarmos no nome de Jesus, que o Senhor visita cada lar neste momento. Visita, Senhor. Pai, só o Senhor sabe o estado que está essa família, Restaura. o estado, Senhor, que está este casamento. Restaura. Pai, Tu és o Deus, ó Pai querido, restaurador. Sim. A família é um projeto do Teu coração. Aleluia. Pai, eu te peço que as Tuas mãos poderosas sejam estendidas agora, Senhor. Aleluia. E que o Senhor venha repreender todo o levante do Em inferno, nome do Senhor. toda a fúria do adversário contra as famílias, contra os casamentos. Pai, eu te peço Sim. que o Senhor venha desfazer, Senhor querido, de toda separação, de todo, Senhor querido, divórcio, Pai amado, entre esse casal, Senhor, que não tem mais, Senhor, sentido amor um pelo outro, que não tem mais, Senhor, tido condições de perdoar um ao outro, não tem tido mais condições de conviver um com o outro. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor jogue por terra, Senhor querido, todo comportamento ao contrário à Tua palavra, Senhor, que está operando sobre esses corações. Joga toda a dureza, Pai querido, por terra. Toca profundamente, Senhor, na mente e no coração, para que venham reconhecer, Senhor querido, que eles precisam, ó Pai, se perdoar, que eles precisam voltar, Senhor querido, a se reconciliar, a se amar de novo, Pai. Tenha misericórdia das nossas crianças, que têm sido alvo, Senhor, da fúria do adversário. Olha quantas crianças, Senhor, têm sofrido, Senhor, abusos, têm sofrido, Senhor querido, violências, têm sido raptadas. Olha, Senhor, os ensinos, ó Pai querido, que às vezes tem sido distorcido, Pai querido, para as nossas crianças. Pai, eu te peço que em nome de Jesus guarda as nossas crianças da violência, guarda as nossas crianças, Senhor, da maldade do homem sanguinário. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor querido, guarda as emoções das nossas crianças. Senhor, cura, Senhor querido, os adolescentes de todo trauma, Senhor querido, todo complexo de inferioridade, ó Pai querido. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti dentro das escolas. Senhor, todo o índice, Senhor querido, que tem aumentado, ó Pai querido, do desejo, Senhor, de tirar a própria vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor repreenda, Senhor querido, toda ansiedade, toda depressão, em nome de Jesus. Pai, restaura, Senhor querido, este lar. Entra com a Tua providência, Senhor, com a Tua paz que excede todo entendimento. E que Jesus reine, Senhor, sobre os lares, Pai querido. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor guarde a vida, Senhor, desse pai de família, dessa mãe, Senhor, que Ele dê capacidade a esses pais, Senhor, para instruir, Senhor, os Teus filhos, Pai, no caminho da verdade. Pai, abençoa os universitários, ó Pai. Sim. Senhor, os jovens, ó Pai querido, que estão estudando ali, abre as portas, Pai, abençoa, Senhor, a profissão, prospera, Deus, essas famílias, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que a Tua bênção reina sobre cada lar, em nome de Jesus. Amém. Pastora Poliana. Nós adoramos, exaltamos o Teu santo nome, Senhor, e declaramos que Tu és poderoso. Sim, meu Deus. Que Tu tens em Tuas mãos, Senhor Deus, toda a riqueza, todo o poder, toda a graça. E neste momento, Senhor, eu quero declarar sobre a vida dessas famílias que estão nos ouvindo, que a Tua prosperidade alcance esses lares. Senhor, se há algum pai de família que tem sofrido, Senhor, com desemprego, com uma dificuldade financeira, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor. Que haja, meu Pai, abundância nessa mesa, nessa despensa, Senhor. Que o Senhor possa dar dignidade aos Teus filhos, aos Teus servos. Senhor, que o Senhor possa prosperar, Senhor, multiplicar, Senhor, para que seja transbordante na vida deles. Senhor, assim como o Senhor fez na vida daquela viúva. Senhor, que não venha faltar, ó Pai, na mesa o pão, Senhor, e a Tua presença.
Senhor, eu repreendo agora, Senhor Deus, todo o espírito de escassez, Senhor, que vem, Senhor, trazer a indignidade aos teus filhos. Senhor, eu declaro a prosperidade. Eu declaro, Senhor, que essa família vai transbordar. Sim. Eu declaro agora que essa família vai prosperar na tua presença, sendo fiel a ti, porque o Senhor é fiel com aqueles que te servem. Verdade. E que haja, Senhor, abundância em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Tempo precioso. Varoa. Que tempo precioso. Amém. Obrigado. Obrigada. Glória a Deus. Obrigada. Vou encerrar só com um trechinho, tá? Mas segura aqui. Segura aí, nós vamos deixar pro finalzinho. Ai, Deus. Meus irmãos, obrigado por você que ficou até agora. Tenho certeza que esse tempo de mesa foi maravilhoso. Faça isso na sua casa. A mesa é extremamente importante. Deuteronômio capítulo 6. Aos pais, traga momentos como esse. Fale da bondade de Deus, das experiências extremamente que a mesa nos restaura, né? A comunhão nos restaura. Então, Deus abençoe sua vida. Curta, comenta, compartilha. Deixa aqui seu comentário, extremamente importante. E mais do que isso, se inscreva no canal. Abençoa a gente. Sim. Para que nós possamos sempre estar trazendo pessoas relevantes, homens e mulheres de Deus que tenham uma palavra que vai transformar a sua vida, que vai profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Então agora nós vamos olhar para lá, a pastora vai estar cantando aqui o trechinho, amém? E nós vamos aqui terminar o Papo de Bíblia. Então, Deus abençoe sua vida. Pastor Márcio, pastora Poliana, quero agradecer mais uma vez a você que está conosco até esse momento, né? Já vamos para 1 hora já que nós estamos conversando. Quero também aproveitar, né? E pedir a você que se inscreva lá no meu canal também, cantora Rafaela Monteiro. Que você me siga no Instagram, que também é cantora Rafaela Monteiro. Que você me ouça nas plataformas digitais, né? Que hoje é tudo digital. E eu vou aproveitar e deixar meu contato, né? Para você estar anotando aí. É 027 o código. E o contato é 992 781898. Vai ser uma alegria adorar Jesus juntamente com você. E o trecho da canção é assim: pode ser hoje um milagre, está nos planos de Deus, o tempo não apaga o que ele mesmo escreveu. Eu vou deixar para você ouvir o restante, tá? Lá no canal. Glória a Deus, pessoal. Deus abençoe. Amém. E até o próximo Papo de Bíblia. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente.